Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 16, diz o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 4, Mateus capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, olha só, ele estava com fome. A palavra fala que Jesus estava com o quê? Fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nós lemos no Evangelho de Mateus duas situações que envolvem jejum. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que o jejum é uma prática bíblica atual. O jejum não é somente aquilo que acontecia lá nos evangelhos, aquilo que acontecia lá no Velho Testamento, mas o jejum é uma prática bíblica atual e que tem que fazer parte do contexto da igreja, tem que fazer parte do dia a dia do cristão, tem que fazer parte do dia a dia do discípulo de Jesus. O jejum sendo uma prática cristã atual. Uma pergunta: você se lembra qual foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você se colocou em jejum? Sabe, meus irmãos, nós temos que entender melhor o jejum. O jejum não é algo para se barganhar com Deus. Eu faço aqui, você me dá daí. Mas o jejum, ele vai muito além disso. Ele vai muito além. E o jejum é algo que tem que estar presente nas nossas vidas. Jesus, aqui em Mateus 6, ele fala assim, ó. Mateus 6, 16, ele fala bem assim, nós lemos. Quando jejuarem. Ele não fala se jejuarem. Ele não fala assim, ó, se um dia, porventura, você se posicionar e jejuar. Não, ele fala, quando jejuarem. Quando vocês jejuarem. Jejum, sendo uma prática, o jejum na sua raiz da sua palavra, na tradução original o que é a palavra jejum, é abster-se de comida. Jejum é abster-se de bebida, água. Nós temos que entender que jejum é algo que é feito com comida. Ah, eu vou jejuar o WhatsApp. Não, você não está jejuando, você está quebrando um vício. Eu vou jejuar o Facebook. Você não está jejuando, você está quebrando um vício. O jejum é abster-se. É abster-se de alimento. Se você ler a Bíblia inteira, todas as pessoas que jejuaram, você vai observar que sempre elas se abstinham de alimento e bebida. Sempre. Porque o jejum
bíblico é abster-se de alimento, para o seu corpo, para alimentar o seu espírito. O jejum, você deixa de alimentar o seu corpo e alimenta o seu espírito. Na Bíblia, Moisés jejuou 40 dias antes de receber as leis. Daniel jejuou 21 dias. Os reis jejuavam. Os profetas jejuavam. Os discípulos de Jesus jejuavam. A igreja jejuava. O povo jejuava. E o jejum é uma prática que tem que estar presente nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender, em primeiro lugar, que jejum não é sacrifício e nem penitência. Eu estou fazendo esse jejum, eu estou me sacrificando. Jesus, eu estou com tanta fome. Jesus, eu não comi o almoço hoje, jejuando, eu estou com tanta fome que eu nem sei o que eu faço. Jejum não é um sacrifício para ser exposto como vitrine de espiritualidade. Jejum não é um sacrifício para ser exposto como vitrine de espiritualidade. Mateus 4 que nós lemos, olha lá, olha o que está falando. Não é 4, é o 6. Fala assim: ao jejuar, arrume o cabelo. Passa um gel nessa peruca. Arruma o cabelo. Abotou a camisa. Joga uma água nessa cara. Ele está falando aqui, joga água, lava o rosto. Joga uma água nessa cara. Faz uma aparência feliz, dá um sorriso. Porque jejum não é penitência. Eu estou sofrendo tanto. Misericórdia, Bel, 21 dias, acho que eu vou morrer. Irmãos, o jejum tem que ser feito com um sorriso. Não? Dá um sorriso. Sorrindo. Sorrindo. Com alegria. Jejum não é regime para emagrecer. Vou fazer o jejum 21 dias? Vou aproveitar, Mauricião. Vou ficar, limpinho. Meu Deus. Irmãos, posso falar? O jejum ajuda. Mas ele não é para isso. Ele não é para isso. Ele não é para isso. Nós precisamos entender. E eu quero compartilhar com vocês 10 motivos por que nós devemos jejuar. 10 motivos. Irmãos, acredite, tinha 20. Existiam 20 motivos. Mas eu quero compartilhar 10 com vocês. 10 motivos por que devemos jejuar. Em primeiro lugar, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Salmo, de número 35. Salmo, de número 35. Deixe a sua Bíblia em cima do seu colo, não feche ela, porque nós vamos abrir muito a Bíblia hoje. Salmo 35, verso 13. Achou? Diz assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Jejum, por que você deve jejuar? Primeiro lugar, porque o jejum, ele é a humilhação da carne e da alma. Quando você jejua, você está fazendo um sacrifício na sua carne e humilhando a sua alma em prol do Senhor. Você está alimentando o seu espírito. E esse sacrifício não é aquele sacrifício de vitrine espiritual, mas é um sacrifício seu com o Senhor. É aquele momento que você se abstém de algo que você gosta. Que você se abstém daquele cafezinho, irmãos. Que você se abstém daquele pão com manteiga. Estou falando de mim, tá? Se abstém daquele arroz, aquele prato de arroz saboroso. Não é para mim, né? Você se abstém de algo que você gosta.
para se colocar diante de Deus, para olhar para o Senhor, para sacrificar sua alma. Porque a sua alma fica falando, você vai lá come, não vai fazer mal não. É como o diabo falando para Jesus. Está com fome, Jesus? Fala para as pedras virar pão. Jejum. Em primeiro lugar, jejum é a humilhação da carne e da alma. Segundo lugar, abre em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, verso 3. Daniel 3, 10, 3 diz assim, achou aí? Não, eu espero. Diz assim, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e nem usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. E o que eram essas 3 semanas? O que eram? Eles estavam o quê? Jejuando. Jejum é um exercício espiritual pessoal. Presta atenção. Nós temos alguns irmãos mais bombadinhos aqui, mais fortinhos, né? Pessoal mais musculoso, tipo André, né, André? Pessoal mais musculoso, mais fortinho. O que eles fazem para ficar fortinho? Exercício. Bomba. Falaram bomba ali. É, Caleb? Cadê o gelado? Uns tomam bomba, mas outros se exercitam. E o jejum é um exercício espiritual, que nós nos fortalecemos diante de Deus. É quando nós nos fortalecemos. Daniel estava aqui colocando, ele colocou a situação dela. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e nem usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Então, o jejum é um exercício espiritual pessoal. Terceiro lugar, o jejum é um exercício espiritual coletivo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Verso 3. O jejum é um exercício espiritual coletivo. 2 Crônicas 20, versículo 3, diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. E o que ele fez? Proclamou o quê? Em todo o reino de Judá. Em todo o reino de Judá, Josafá proclamou um jejum. Por que ele proclamou um jejum? Porque havia uma situação de guerra. Ele estava ameaçado, mas porém ele confiava no Senhor. E ele, quando ele se viu numa situação que ele se viu sufocado, ele convocou toda a nação para que eles estivessem jejuando diante de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que Deus deu a vitória a Josafá e ao seu reino. Jejum é um exercício espiritual coletivo. O que nós estaremos fazendo nestes 21 dias, a partir de hoje, à meia-noite, é um exercício espiritual coletivo. Aonde nós, como comunidade, onde nós como igreja estaremos jejuando por um motivo e por pessoas, para que elas possam alcançar ao Senhor Jesus, para que elas possam ter um encontro pessoal com Ele, para que elas possam realmente ter suas vidas transformadas. Então isso é um exercício espiritual coletivo. Em quarto lugar, Atos dos Apóstolos, capítulo 13.
do verso 1 ao verso 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Verso 1. Diz assim, achou? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. O que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo, irmãos? Jejuando. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Presta atenção. O jejum está ligado também à vida ministerial. O jejum está ligado à vida da igreja. Aqui nós vimos que eles jejuavam e o Espírito Santo falava. Nós observamos que eles se colocaram diante de Deus, orando, jejuando, buscando a Deus, e o Espírito Santo deu direções claras para ele. Você que é envolvido na vida ministerial, quero te falar algo. Deus quer te dar direções claras daquilo que você tem que fazer para Ele. Mas você só consegue obter essas direções se você estiver jejuando e orando diante dEle. As verdadeiras direções que vêm de Deus, elas não vêm, às vezes, no estalar de dedos. Mas elas vêm através do jejum e da oração. Porque quando estamos em jejum e em oração, nós estamos sensíveis ao Senhor e nós damos liberdade para que Ele fale conosco. Nós, com os líderes, nós como líderes precisamos jejuar mais. Nós como líderes não podemos somente jejuar quando é convocado uma campanha de... Não. Nós temos que jejuar mais. Temos que estar mais diante do Senhor. Temos que nos fortalecer mais. Amém, meus irmãos? Quinto lugar. O jejum, ele nos dá direcionamento. O jejum nos direciona. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Você vai ler a Bíblia um monte hoje, irmão. Não fecha a Bíblia. Atos 14, verso 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 23. O jejum nos dá direcionamento. Diz assim, Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e quê? Tendo orado e... Tudo que nós lemos até agora na Bíblia, o que tem em comum em tudo? Jejum. Tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. O jejum nos dá direcionamento. O jejum nos dá direção. Paulo e Barnabé tiveram a direção daqueles presbíteros quando eles oraram e jejuaram. Você precisa de direções na sua vida. Quais áreas da sua vida você precisa de direção hoje? Talvez você esteja batendo a cabeça em tudo que é coisa. Em tudo que é projeto. Bate cabeça. Nada dá certo. Eu queria desafiar. Jejue e peça direção ao Senhor. Porque quando você jejuar e você pedir direção ao Senhor, o Senhor lhe dará direção em nome de Jesus, meu irmão. Amém? Não posso falar muito, tem que partir para o próximo, tem que ser correndo. Em sexto lugar, o jejum, ele evita a apatia espiritual. Vamos até o livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2.
Profeta Joel, capítulo 2, verso 12. Velho Testamento. O jejum evita a apatia espiritual. Joel 2, 12. Achou? Diz assim: agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração. Como? Como, irmãos? Com jejum, lamento e pranto. O jejum evita a apatia espiritual. Talvez você tenha jejuado por um monte de coisas já na sua vida. Mas qual foi a última vez que você jejuou, falou: Senhor, eu quero entregar um tempo de jejum na tua presença para que eu possa me aproximar mais de ti? Qual foi a última vez que você jejuou para ter mais fome de Deus? O jejum, ele evita a apatia espiritual. Talvez você esteja aqui nessa noite apático, seco, colocando a culpa disso em um monte de gente. Mas eu queria te desafiar algo. Jejue e peça para que o Senhor coloque nele fome dele em você. Jejue ao Senhor, fala: Senhor, me renova. Renova a minha vida. Renova a minha vida contigo, Senhor. A falta de jejum traz apatia espiritual. Em sétimo lugar, o jejum nos mantém preparados a todo momento. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 28 e 29. Marcos 9, 28 e 29. Diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular. Os discípulos chamaram Jesus à parte. Falaram assim: ó, Jesus, nós já passamos vergonha ali já. Agora vem cá, só nós aqui, só nós no fechadinho aqui, só nós no exclusivo, só nós no off aqui. E falaram assim para ele: aqui, por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus olhou no olho deles e falou: posso falar a verdade para vocês? Vocês estão prontos para ver a verdade? Eles: sim, pode falar. E Jesus falou para eles assim. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que Jesus estava falando para aqueles caras? Que aquela espécie só sai pela oração e pelo jejum? Não. Vocês não oram e vocês não jejuam. Jesus estava falando isso para eles. E os caras sabiam que ia tomar uma bordoada de Jesus. Sabia que o negócio ia ficar torto para eles. Por isso que chamaram ele à parte. E Jesus fala assim: tá bom. Vocês me expulsaram porque vocês não oram e vocês não jejuam. Vocês não têm vida diante de Deus. E vocês querem colher frutos espirituais na vida de vocês. Vocês querem progredir. Vocês querem expulsar demônios. Vocês querem curar as pessoas. Para que isso aconteça, vocês precisam ter vida diante de Deus. E meus irmãos, o jejum nos mantém preparados em todo momento. Nós vivemos em meio a uma batalha espiritual. Vivemos em meio a uma batalha 24 horas por dia, vivemos em meio a uma batalha espiritual. Nós temos que estar preparados em todos os momentos. Compartilhei aqui de manhã uma experiência. Há uns 8 anos atrás, na época de uma atividade dos jovens, tinha uma menina sentada, com a cabeça baixa, olhando para o chão, e outras duas ali
acariciando ela, falando assim, fica assim não, fica assim não, fica assim não, tá tudo bem com você, fica assim não. E aí a Fabiana falou, está acontecendo alguma coisa ali. Você lembra? Eu fui lá, olhei. Falei, o que foi? Ela está triste. Falei, deixa eu ver. Quando eu olhei para ela, irmãos, um olho estava olhando para cá, o outro olho estava olhando para cá e os dentes para fora. Ela estava endemoniada. Se uma pessoa fica endemoniada na sua frente, o que você faz? Sai correndo? Opção 1. Opção 2. Faz de conta que não viu, que não é com você. Falou, opa, falou, fui, estou bem. Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Opção 3, expulsa em nome de Jesus. Opção 4, chama os diáconos e o pastor ou liga para o líder de G100. Aí você liga para o líder de G100 e ele atende o telefone e fala, peraí que eu vou ligar para o meu supervisor agora que eu também não consigo. O que você faz? Se uma pessoa, dirigente de célula, se no meio do teu G100 uma pessoa fica endemoniada, o que você faz? Sai correndo? Acaba a reunião. Fala para quem trouxe, ele vai embora que ela está com problema. Chama o SAMU. Chama o SAMU que ela está tendo convulsão. Irmãos, o jejum nos prepara, nos mantém preparado a todo momento. Presta atenção. Você tem autoridade no nome de Jesus. Sabia disso? Tem uma história verdadeira. Presta atenção nessa história. Um pastor começou um jejum e ele resolveu jejuar feijão. E ele falou, vou jejuar feijão, estou consagrando feijão na veia. Não, feijão não feijão na veia, sem feijão. E um dia ele entrou em casa, mas ele fez um feijão. Foi a mulher dele, fez um feijão com bacon, aquele negócio todo. Sabe aquele feijão que você cheira, que você fala assim, eu queria ter um desodorante desse para me ficar cheirando o dia inteiro? Aí, irmãos, ele olhou aquilo e falou, Senhor, a carne é fraca. E ele pegou aquele pratão de feijão e... No dia seguinte, na igreja, uma pessoa ficou endemoniada. E foi diácono, foi presbítero, foi vice-papa, foi todo mundo expulsar o demônio. Ninguém conseguia, aí foi o pastor, chamaram o pastor foi. Aí ele falou, demônio, eu vou te expulsar agora em nome de Jesus. Sabe o que o demônio falou para ele? Você vai me expulsar com essa barriga cheia de feijão? Estou falando a verdade. Você vai me expulsar com essa barriga cheia de feijão? Aí ele falou, casa caiu. Aí ele falou o seguinte, eu posso estar com a barriga cheia de feijão sim, mas eu te expulso agora em nome de Jesus. O demônio saiu. Glória a Deus. Mas meus irmãos, cuidado. O jejum nos mantém preparados em todo o momento. Se alguém te chama, fala assim, fulano está endemoniado, olha, expulsa aqui, você vai falar o que para ele? Liga para o Leandro. Aí você lá, então eu vou gravar mensagem na caixa postal, eu te expulso em nome de Jesus, né? Aí você dá a caixa postal, você já... Irmãos, o jejum nos mantém preparados. Estamos em meio a uma batalha espiritual. Estamos em meio a uma batalha espiritual. 8º lugar. Abra sua Bíblia comigo em Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, verso 21. Esdras capítulo 8, verso 21. Diz assim, nós vamos ler do 21 ao 23. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus. E lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavalheiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhes tínhamos dito,
a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Presta atenção. Eles iam pegar a estrada, estavam numa viagem, e eles recusaram a proteção do rei, vou usar essa palavra, a proteção do rei, porque eles haviam dito ao rei que Deus é quem cuidava deles. E naquele momento, para não ir contra aquilo que eles criam, eles proclamaram um jejum e pediram para que o Senhor abençoasse a viagem deles. O jejum, ele mostra dependência. Jejum mostra dependência. Meu irmão, eu e você deveríamos depender mais dos recursos de Deus. Eu e você deveríamos depender mais daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu e você deveríamos esperar mais as respostas de Deus para as nossas vidas. Jejum mostra dependência. Nono lugar, o jejum, ele requer uma motivação correta. Zacarias capítulo 7 nos diz o seguinte, abra sua Bíblia, Zacarias capítulo 7, verso 5. Zacarias capítulo 7, versículo 5. Fala assim, ó. Pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuam no 5º e no 7º mês durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Presta atenção, meus irmãos. Deus, Ele não se interessa com o que você está fazendo, Ele se interessa com a sua motivação. O porquê você está fazendo aquilo. O porquê você está jejuando. Por que você está jejuando? Por que você está jejuando? Qual a motivação do seu coração? Não basta eu jejuar, eu tenho que jejuar para Deus. Porque um jejum sem Deus é dieta. Jejum sem ser para Deus é regime. Eu tenho que jejuar e jejuar para Deus. Em 10º lugar, Isaías capítulo 58, verso 3 e verso 4, nos diz o seguinte. Na realidade, um dos textos que nos traz mais clareza sobre o jejum é esse texto de Isaías 58. Aconselho você ler esse texto todo em sua casa. Tudo que nós falamos aqui está dentro disso aqui. Mas o versículo 3 e o versículo 4 nos diz que o jejum, ele requer uma mudança de postura. Que o jejum requer uma mudança de postura. Diz assim: por que jejuamos? Dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa. Olha só como acabava o jejum deles. Em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais, acabava em quebra-pau. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Irmãos, o jejum, quando eu vou jejuar, isso requer mudança de postura minha. Eu não posso jejuar e continuar falando mal dos outros. Eu não posso jejuar e continuar mentindo. O jejum, ele requer mudança de postura. Você viu o que Isaías fala? Aquele povo estava jejuando, estava saindo na mão, brigando, dando paulada um no outro, mordendo um outro, e queria que Deus respondesse. O jejum requer mudança de postura.
de postura. Meus irmãos, em 1756, a França planejava invadir a Inglaterra. E a França tinha um poderio bélico, um poderio de armas, um poderio de guerra, que eles iam devastar a Inglaterra. Iam acabar com a Inglaterra. E o rei da Inglaterra, ao saber disso, proclamou um jejum em toda aquela nação. Todas as igrejas entraram em jejum. Todas as igrejas cristãs entraram em jejum. O povo entrou em jejum. John Wesley diz que ele nunca viu um mover tão grande de jejum como ele viu naquela época em que as igrejas estavam jejuando para que a França não invadisse a Inglaterra. E meus irmãos, sabe o que aconteceu? A França desistiu de invadir a Inglaterra. Por quê? Porque o povo de Deus se moveu em jejum. Os puritanos perseguiam isso, e quando a pregação começava a ficar fraca, o povo começava a ficar disperso, eles precisavam jejuar, para que o Senhor trouxesse ao coração daquele povo arrependimento. Meus irmãos, nós podemos mudar a história dessa nação, nós podemos mudar a história das pessoas a que nós amamos, nós podemos mudar a história das pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos mudar a história das pessoas que você vai orar e colocar o nome. Nós podemos, se nós nos unirmos em jejum e oração, se nós nos unirmos como um exército, se nós nos unirmos como a igreja viva de Jesus Cristo, se nós nos unirmos como um só, Deus pode operar algo poderoso através da sua vida, em nome de Jesus. Deus pode operar algo maravilhoso através de você, se nós, como corpo de Cristo, nos unirmos como um em jejum durante não só 21 dias, mas sempre que nós nos unirmos. Isso é um convite, para que durante esses 21 dias, nós possamos viver Jeremias 29:13. Que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Isso é uma convocação para que nós juntos aqui possamos ver Deus transformando a vida de pessoas. Pessoas que você ama. Pessoas que você sabe que Deus quer fazer algo poderoso na vida dela. Pessoas que estão fechadas para o Evangelho. Pessoas que estão com seus corações trancados. Deus está nos convocando para um tempo de nós buscarmos a Ele e Ele agir na vida dessas pessoas em nome de Jesus. E se você topa, fique de pé comigo agora em nome de Jesus.